Um evangelho, água com açúcar. Esse é o tema da palavra da noite de hoje. Talvez os mais jovens não saibam, mas houve um tempo em que a gente curava tudo dentro de casa com água e açúcar. Se alguém ficava nervoso, papai chamava de garapa. Faça um copo d'água com açúcar. Se alguém recebia uma notícia e aquela notícia abalava aquela criatura, qual era a receita? Água com açúcar. Ansioso, muito tenso, trêmulo, qual era a receita? Água com açúcar. Hoje em dia, aliás, eu fui até pesquisar isso, se tem alguma relação científica, explicação. Não. Mas naquele tempo a gente acreditava, gente. E todo mundo resolvia seus problemas com água e açúcar. O grande problema é que este mundo da água e do açúcar parece ter sido transplantado para o campo da espiritualidade, para o terreno da fé. E a minha preocupação é que hoje nós estamos buscando um evangelho assim, um evangelho água com açúcar, um evangelho que não nos confronte, um evangelho que não aponte, apenas console, conforte, um evangelho que tenha um compromisso com o crescimento da minha autoestima. É por isso que o título da palavra de hoje é esse. Um evangelho, água com açúcar. O texto aí está também, João capítulo 6, versos de 60 a 71. Mas eu tive vontade de ler o capítulo inteiro, mas eu sei que são tantos os versos. Mas me permita dizer que este capítulo é o capítulo em que está registrada a multiplicação dos pães, no evangelho de João. É o capítulo que também narra o momento em que Jesus foi ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas. Mas em dado momento, acontece aquilo que está aqui registrado. Um diálogo entre Jesus e seus discípulos, alguns judeus que ali estavam. E o texto diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E aí o texto diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro então lhe responde dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. E aí vem uma explicação, uma nota do redator do Evangelho. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Se alguém me perguntasse, ou me pedisse, para resumir todo este capítulo 6 em uma palavra, a palavra que eu escolheria seria a palavra rejeição. E entender isto, talvez até pudesse me permitir calar, dizer aos irmãos que o sermão estava pregado, estava concluído, por uma razão muito simples. Eu quero que você observe que a rejeição aqui é dirigida ao próprio Cristo. Porque às vezes nós associamos ou imaginamos que se nós melhorarmos, se nós formos perfeitos, se fizermos isso ou aquilo, não experimentaremos a rejeição. Mas o que o texto está me dizendo é que até aquele perfeito, que não tinha pecados, também foi alvo da rejeição das pessoas. Há uma certa unanimidade em torno da rejeição.
Os especialistas costumam dizer que de todas as dores talvez seja a mais cruel, porque ela traz inúmeras consequências consigo. É uma criança que experimentou a rejeição, ela vai se tornar, quem sabe, um adulto agressivo, inseguro, com dificuldades nos seus relacionamentos. E isso às vezes permanece por toda a vida. Deixe-me lhe dizer, enquanto você não superar a dor da rejeição, nada mudará em sua vida. Absolutamente nada. Como eu disse, este capítulo 6 é um capítulo que registra muitos milagres, realizados pelo Senhor. Mas é impressionante como ele começa. No versículo de número 2, que sequer lemos, ele diz que grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Se você for ler o versículo de número 10, o que você vai ver é que estimado em torno de 5.000, lembram-se disso? Era muita gente seguindo a Jesus. E todos eles estavam tão desejosos de estar ao lado de Jesus, que acabaram numa região deserta, sem ter o que comer, por conta do desejo de estar aos pés do Senhor. E vou mais longe, porque, continuando a ler o texto sagrado, se você observar os versos 14 e 15 deste capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer assim, que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, veja o que o povo começou a dizer. Primeiro, eles começaram a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Isso aqui sinaliza para a esperança messiânica de Israel. Essa figura profética é mencionada lá no livro de Deuteronômio. E eles acreditavam que assim iria acontecer. Se não for bastante, preste atenção à continuação do texto. A Bíblia diz que, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Uma multidão, Jesus é conhecido como profeta, e se não for bastante, aqui está. Aquela gente, aquela multidão, queria transformar Jesus em rei. E isso, meus irmãos, está registrado no versículo número 15. E presta atenção, porque o texto vai dizer na continuação, e nós lemos isso, que este mesmo homem que foi, este mesmo Cristo que foi aqui chamado de profeta, que foi alvo do desejo da multidão de ser transformado rei, foi desprezado. É impressionante a velocidade com que aquela multidão deixa de lado o desejo de aclamar Jesus como rei e simplesmente o rejeita. Se você colocar o seu equilíbrio emocional, se você colocar a sua confiança, o seu ânimo, a motivação para viver, nas declarações que você escuta, preste atenção. Um dia você acorda e é chamado de príncipe, princesa, rainha. Aliás, se fosse na Bahia, era meu rei, né? E no mesmo dia, você é alvo da rejeição. Aquele mesmo Jesus que tinha uma multidão, agora estava sendo abandonada. E é impressionante isso. Eu me lembro de uma reportagem que foi feita, uma entrevista que foi feita com George Bush, depois que ele deixou a Casa Branca, e perguntaram a ele o que foi que tinha mudado do tempo em que ele atuou como presidente e depois quando ele deixou a Casa Branca. Sabe o que foi que ele disse? Que a grande mudança tinha sido o seu aparelho telefônico, porque agora parecia que tanta gente que antes ligava havia agora esquecido daquela figura. O texto no versículo 66 e 67 vai dizer que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, notem, não são os judeus, são aqui descritos como discípulos, voltaram atrás, deixaram de segui-lo. E então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Há quem diga que esse texto que começa com uma multidão, termina com 12 homens ao lado de Jesus. À medida em que Jesus prega, em medida que Jesus fala, há esse esvaziamento. E as pessoas simplesmente, como diz o texto sagrado, voltaram atrás. Eu não sei se você tem sido desafiado a voltar, a recuar, a não avançar na sua experiência de fé. Quantas vezes nós somos perseguidos por causa de nossas convicções, e a tentação de deixar de lado, porque parece tudo tão difícil. Ainda que o Senhor multiplique pães, ainda que Ele caminhe sobre o mar, o texto sagrado vai me dizer que Ele foi alvo, sim, da rejeição. E a rejeição não foi o último capítulo da história de Jesus. Ela não aconteceu somente no Calvário.
Ao longo do seu ministério, Jesus experimentou aquilo que talvez você esteja experimentando. Sabe aquele relacionamento que acabou? E ele lhe chamava de meu amor, amor da minha vida. E vocês dois fizeram juras de amor para viverem assim pelo resto dos dias. Agora você acorda e não tem mais ninguém ao seu lado. Vai ter a tarefa difícil de educar seus filhos sozinha ou sozinho. Sabe aquela pessoa exitosa que sempre esteve debaixo dos holofotes e por alguma razão foi esquecida? Talvez seja você. Experimentar esse momento na vida é tão difícil, é tão difícil. É por isso que eu volto a lhe dizer, Jesus foi alvo também de rejeição. E toda a perfeição do Cristo não foi suficiente para impedir que as pessoas desistissem dele. Mas eu vou mais longe. Nesta hora, é provável que muita gente se levante para tentar explicar o que aconteceu com você. Por que você foi abandonado? Por que os seus pais o rejeitaram? Por que aquele relacionamento não deu certo? O que existe de estudiosos de plantão da vida alheia? É muita gente, muita gente. E eu acredito que se alguns consultores, se alguns especialistas em crescimento de igreja tivessem conversado com Jesus, provavelmente iriam tentar identificar as causas prováveis para aquele abandono. Mas deixa eu lhe dizer, eu não sei que tipo de explicação você tem encontrado, mas normalmente a culpa costuma se disfarçar de explicação para quem foi rejeitado. Está entendendo o que eu quero lhe dizer? Na maior parte das vezes, a culpa vai aparecer no meio de tantas outras explicações e vai dizer, você foi o culpado. Você foi a culpada. E lembra daquela história que eu disse que se Jesus estivesse num círculo de especialistas em eclesiologia, em crescimento de igreja, provavelmente eles iriam sinalizar algumas coisas. Observem comigo. Nesse capítulo 6, no versículo 2, que inclusive eu já mencionei, a Bíblia vai dizer sim, que uma grande multidão continuava a segui-lo, mas notem por que aquela multidão estava seguindo Jesus. O texto vai dizer que eles agiam assim, porque eles tinham visto os sinais miraculosos que Jesus tinha realizado nos doentes. Aqui, portanto, são os milagres de cura. Paralíticos que começaram a andar, cegos que começaram a ver. Isso trouxe um impacto tão grande para aquela multidão, que de alguma forma determinou que eles continuassem seguindo o Senhor, seguindo o Senhor. Só que o texto vai avançar e vai mostrar que isso continua a acontecer. Porque Jesus realizou a multiplicação dos pães e peixes. E aí o texto vai dizer que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, lembram-se da história? Um profeta se levantou entre nós. Nós queremos este homem como o nosso rei. Foi em função do quê? Dos sinais, do sinal miraculoso. E agora não era mais cura, foi a multiplicação dos pães e dos peixes. O que é que eu quero lhe dizer com isso? É que nenhuma relação, seja a sua relação com Deus, se mantém por aquilo que de extraordinário o outro possa fazer. E esta relação entre a multidão e Jesus estava sendo alimentado pelo milagre, por aquilo que era grandioso e inexplicável, pela possibilidade de ver pessoas enfermas sendo curadas, de ver o pão e o peixe sendo multiplicados. E às vezes a gente quer depositar a nossa relação, ou fundamentar a relação naquilo de extraordinário que o outro pode fazer. Tem gente que não conseguiu ter um casamento bem-sucedido até hoje, porque está esperando do outro coisas extraordinárias. Mas eu tenho aprendido que muitas vezes o amor se manifesta naquilo que é ordinário, viu, irmãos? Por favor, entendam bem a palavra do pastor, viu? Naquilo que é comum, naquilo que não é tão especial, que não é um ato louco de amor, loucuras de amor sendo feitas, mas é o cuidado um com o outro, é a possibilidade de simplesmente conversar. E na sua relação com Deus, vou lhe dizer, a sua fé não pode estar alicerçada nos milagres, porque os milagres de cura
agora tinham sido substituídos pelo milagre da multiplicação dos pães. E então eu imagino que aquela gente já estava com o menu na mão, com o cardápio, se perguntando qual será o próximo milagre, o próximo espetáculo que nós vamos ver. Ah, meus irmãos, e o texto sagrado vai nos mostrar, e isso para mim é extremamente importante. A palavra de Jesus, em resposta ao comportamento daquela gente, é o mesmo capítulo 6, só que o versículo 26. Jesus denuncia dizendo o seguinte: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Satisfação. Ele está atendendo às minhas necessidades. Ele está suprindo as minhas necessidades. Ah, meu irmão, como é bom quando a gente está no deserto e sem ter qualquer alternativa, Deus multiplica pães e peixes e satisfaz a minha necessidade e a sua necessidade. Ah, como é poderoso quando a gente está lá dentro de um hospital, os prognósticos são os piores, você está num processo de restabelecimento e o milagre acontece. Ah, coisa maravilhosa, irmãos! E quando Deus faz silêncio? E quando o milagre não acontece? Eu tenho dito que é preciso muito mais fé para experimentar o não milagre, para aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com a enfermidade, aprender a lidar com o fim daquela expectativa, do que experimentar a gloriosa manifestação do amor de Deus sobre os seus filhos, mudando repentinamente, imediatamente, uma circunstância em que eu e vocês estejamos passando. Ah, meus irmãos, eu fico preocupado, porque às vezes a gente acaba vivendo num mundo de silêncio. Jesus realiza milagres, esses milagres fazem com que as multidões continuem a segui-lo, mas só que Jesus resolve quebrar o silêncio, e ele começa a pregar. E quando ele prega, e quando ele começa a falar, o que é que acontece? Aquela gente dá as costas e desiste de sua caminhada ao lado de Jesus. Preste atenção aqui, eu percebo que o silêncio que consegue evitar problemas, sabe aquele silêncio que consegue evitar conflitos, é melhor ficar calado, eu não vou falar nada, porque eu sei que ele é descontrolado, ela é muito nervosa, é melhor ficar calado, é melhor ficar calado. Pois bem, esse silêncio que consegue evitar problemas e conflitos, algumas vezes acaba matando o silencioso. Aquele que está calado, aquela que está calada por 20, 30, 40 anos numa relação. Porque se abrir a boca para falar, ele não consegue ouvir, ela não consegue ouvir. Filhos que já não escutam seus pais, pais que não escutam seus filhos, irmãos que não conseguem mais se escutar. Aliás, esse foi um dos primeiros sinais da fragmentação da família de José. A Bíblia diz que eles não conseguiam mais conversar um com o outro. O silêncio determinou a ausência de conflitos. Mas você não imagina o que este silêncio está cobrando como preço no coração, na alma daquele que está silencioso, na alma daquela que está silenciosa. Jesus, ele não se cala. E ele começa a falar. E à medida que ele fala, as suas palavras trazem um impacto tão grande, que aí o texto vai revelar que Jesus não estava cercado somente de discípulos, mas alguns judeus também estavam ali. Eles são identificados assim no texto. E aí a Bíblia diz que com isso os judeus começaram a criticar Jesus. Por quê? Porque no meio de seu sermão, no meio de sua palavra, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Isso é um absurdo. Quem ele pensa que é? Nós conhecemos a sua família, sabemos quem era José, Maria, o carpinteiro, os irmãos dele, nós conhecemos todo mundo. Que história é esta? Que esse homem desceu do céu como o pão que desceu do céu. A coisa vai ficando tão séria que no versículo de número 52, a Bíblia diz assim, novamente são os judeus nesse texto. A Bíblia diz que então os judeus começaram a discutir, e aí o texto diz, exaltadamente. Alguns chegam a sugerir que por pouco eles não foram violentos um com o outro em meio a essa discussão, porque essa palavra é muito forte.
E eles começam a discutir entre si, e aí diz assim: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Gente, Jesus tinha dito, não é? Eu sou o pão do céu, e aquele que comer a minha carne, e o pior é que ele ainda foi mais longe, falou em beber o quê, irmãos? Agora ele disse isso para quem? Para judeus? Que insulto! Beber sangue, e sangue de um homem. Eles não conseguiram entender absolutamente nada. E Jesus então começa a ser alvo da crítica. Jesus começa a ser alvo do ódio. Jesus começa a ouvi-los discutir exaltadamente. Porque é inadmissível que alguém assim se apresente. Na verdade, quando Jesus está a dizer essas coisas, eu fico imaginando que ele está como que também dizendo a mim e a você, que às vezes nós queremos aquilo que Ele pode nos dar. Nós queremos a cura, nós queremos o pão e o peixe multiplicado. Nós queremos vê-lo caminhando sobre as águas. Nós queremos experimentar da sua graça, nós queremos ver os enfermos sendo curados. Aí Jesus disse: olha, é impossível você partilhar daquilo que Ele quer proporcionar, trazer à sua vida, sem que você se relacione com Ele. A ideia não é você se relacionar com as bênçãos de Deus, mas com o Deus da bênção. O que eu preciso entender é que eu não posso construir a minha fé nos milagres que o Cristo realizou, mas o Cristo, Ele sim, precisa ser o centro da minha vida, e a minha comunhão com Ele tem que ser tão forte, tão preciosa, tão tremenda, que é como se eu estivesse comendo este pão que desceu do céu. É como se eu estivesse bebendo do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Mas quando Jesus disse estas palavras, aquela gente começou a pensar até que Jesus estava falando em canibalismo, irmãos. Aliás, essa foi uma das razões pelas quais a igreja foi perseguida no primeiro século. Misturaram tudo. Ouviram falar que na ceia a gente comia o corpo de Cristo, tomávamos o sangue do Cristo. E aí eles associavam com aquelas ideias de que Jesus Cristo foi uma criança que nasceu colocado numa manjedoura. Sabe o que é que eles terminaram a dizer? Que nas reuniões de culto da igreja do primeiro século, crianças eram sacrificadas e serviam de alimento para a comunidade. E o pior, ainda bebiam o sangue dos bebês. Mas aí está, irmãos, esse mesmo Jesus que estava sendo alvo da contínua presença, companhia daquela multidão, começa a ser alvo de crítica. E você se recorda quem foi que estava criticando? Quem estava criticando Jesus? Quem estava discutindo? Os judeus? Correto? Só que isto começa a contagiar o povo de Deus. E aí no versículo de número 60, está aquela expressão que inclusive nós já mencionamos aqui, que ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Tenha muito cuidado, sabem? Porque o discurso, o questionamento dos de fora, podem começar a despertar os mesmos questionamentos nos de dentro. Sabe, a mesma crítica que é lançada lá fora sobre o povo de Deus, pode começar a nascer dentro do povo de Deus. Por isso tenha muito cuidado com aquilo que Deus tem revelado na sua vida pessoal, tem dispensado a você. E por que, pastor, e por que essa ideia, essa busca por um evangelho água com açúcar? Eu vou lhe dizer, às vezes eu até me identifico com aquela gente, porque eu acredito que essa busca por um evangelho leve, uma espiritualidade leve, sem compromissos, sabe, entrar e sair dos templos, mas sem me identificar. Eu não preciso ser batizado, não preciso ser membro de uma comunidade, absolutamente. Esse evangelho, água com açúcar, ele traz consequências enormes. E a princípio eu até acredito que tudo isso talvez tenha sido uma forma de preencher ou tentar preencher esse vazio deixado por uma religiosidade difícil de suportar. Aquela gente, aquela multidão, diz o texto sagrado que quando Jesus olhava multidões, isso acontece em Mateus capítulo 9, 36, ele olhava para aquela gente e a Bíblia diz assim, que ao ver as multidões, Jesus tinha ou teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas,
desamparadas, como ovelhas sem pastor. E aqui, no tempo de Jesus, havia um número grande de sacerdotes em Jerusalém. No tempo de Jesus, grande era o número dos mestres da lei. Grande era o número dos fariseus no primeiro século. Agora, o que me surpreende é que, em meio a tantos mestres da lei, as pessoas continuavam ignorantes acerca da lei. Mesmo com tantos sacerdotes, aquela multidão ainda era chamada de ovelha sem pastor. O que faltava, diz o texto sagrado, talvez fosse exatamente isso. E nessas horas, às vezes a gente quer fugir desses compromissos, dessa coisa que conseguiram pintar a religiosidade como o mal do século. E a gente diz, não, eu quero agora uma espiritualidade leve, sem compromissos. Eu vou quando eu tiver horário disponível, eu vou tentando acomodar todas essas coisas. E eu volto a dizer, talvez tenha sido ainda como marca. Jesus olha para os líderes espirituais do seu tempo e diz o seguinte, que aquela gente, eles atam, diz o texto, fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eu sei que Jesus Cristo chamou aqueles que estão cansados e oprimidos e ofereceu o alívio, mas não se esqueça que ele diz assim, o meu jugo é leve. Existe um jugo. E sabe por que o jugo é leve? Você tem noção? Porque o jugo era uma ferramenta de trabalho para arar o campo, colocado sobre 2 animais. E o que Jesus quer dizer é que ele é o segundo, que ele está ali ao seu lado, carregando o jugo ao meu lado e ao seu lado. É como se ele dissesse, olha, você não vai estar sozinho. O meu jugo é leve. Eu vou estar a cada momento, em cada situação ao seu lado. Mas não elimine o processo de submissão a Deus, o processo de se tornar um servo do Senhor. E eu às vezes penso também que essa busca por um evangelho água com açúcar, talvez também coincida com a busca por um Deus adocicado, um Deus açucarado, um Deus doce. Afinal de contas, quando a Bíblia me diz que Jesus realizou os milagres, você se lembra como ele se importou com aquela multidão? Os apóstolos disseram, olha, vamos despedir essa gente, mande essa gente embora, para que eles providenciem. Jesus disse, não, eu vou cuidar deles. Você já imaginou o sentimento? Ele se importa comigo. Foi esse mesmo Jesus que esteve fazendo refeições ao lado de publicanos e pecadores. Foi esse mesmo Jesus que consentiu que mulheres ficassem sentadas aos seus pés, ouvindo os seus ensinos. Foi esse mesmo Jesus que colocou crianças em seus braços, para abençoá-los. Foi esse mesmo Jesus que entrou lá no templo e expulsou os vendilhões do templo. Aquela multidão estava, de alguma forma, sensibilizada com tudo aquilo. Mas o grande problema é quando o evangelho se volta para mim, não para o outro, mas para mim. E ele olha para cada um de nós e ele diz que não quer ser apenas o pastor da minha alma, ele quer ser o Senhor da minha vida. Que ele não quer apenas ser aquele que cura quando você estiver enfrentando uma enfermidade, mas aquele que está dizendo, olha, consagre o seu corpo ao Senhor de forma saudável, viva de forma saudável. Nós selecionamos aquilo que nós queremos ouvir, irmãos. E tudo aquilo que parece ser alguma exigência, não corresponde a essa imagem doce do Cristo que queremos manter em nossos corações. E esse tipo de busca por um cristianismo assim, açucarado, água com açúcar, é também alimentado por uma busca por um alívio instantâneo. Na conversa com aquela multidão, enquanto Jesus está pregando, e ele fala do pão que desceu do céu, é impressionante porque aqueles que estão ouvindo dizem assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Você já imaginou o que é que eles estão propondo para Jesus? Senhor, dá-nos sempre desse pão. O que é que eles estão dizendo com isso? Nós não queremos mais trabalhar para conseguir o pão. O Senhor não tem esse poder, não é?
de transformar as coisas. Senhor, dá-nos sempre desse pão. A gente quer uma vida sem dificuldade. Aliás, quem não quer, não é, meus irmãos? Quem não quer ter um casamento sem dificuldade? Sabe aquela coisa, viveram felizes para sempre. Quem não quer passar por esta vida sem nunca precisar ser internado para fazer uma cirurgia? E às vezes eu tenho encontrado gente desesperada, mas pastor, eu nunca precisei de um médico, eu nunca entrei para fazer uma cirurgia. Aí eu dá vontade de dizer assim, abençoado, que coisa boa. Aí a pessoa já está, como eu, lá por volta dos 60, um pouco mais do que isso, e fica irritado porque finalmente vai conhecer o que é um hospital. Dê graças a Deus, dê graças ao Senhor. Ah, meus irmãos, aqui está essa gente, atrás de soluções mágicas para os seus problemas, e os templos religiosos estão cheios de gente assim. Gente que está sendo atraída em função de suas necessidades, em função das suas dores, em função de suas limitações, com promessas e ilusões sendo colocadas diante dessa gente. Gente sincera. Eu creio na sinceridade dessas pessoas, sabe, irmãos? Creio. Gente que crê, que acredita, que tem esperança, mas manipulados que são, por gente que está oferecendo e propagando esse tipo de evangelho, água com açúcar. Como alguém pode colocar na porta do seu templo, não sofra mais? Se o sofrimento, na visão de Jesus, faz parte da própria existência humana, quando ele diz, no mundo tereis aflições. Há alguma possibilidade no texto de não ter? É só uma questão de tempo, não é, gente? Pelo texto, a vida é marcada, sim, por dificuldade, só que ele diz lá ao final, mas tenha bom ânimo, porque eu venci este mundo. Eu venci este mundo. Deixe-me lhe dizer que Jesus estabelece aqui uma ordem completamente, uma lógica completamente às avessas. Sabe essa coisa do trabalhar? Se eu lhe disser que você precisa trabalhar para conseguir o seu pão, você vai dizer, isso é razoável. Se eu falar, por exemplo, em sacrifício, hoje em dia parece que as pessoas estão embebidas pela ideia de um sacrifício que justifica tudo. As pessoas admitem como razoável o sacrifício. Se você quer passar num concurso público, você tem que sacrificar seu tempo, as relações. E o curioso é que para isso ninguém diz que não. Se um jovem se levanta, uma jovem se levanta e diz, olha, eu vou fazer vestibular, e eu vou fazer vestibular para esta área, que é extremamente concorrida, o que é que as pessoas vão dizer? Você vai precisar se esforçar muito, vai se sacrificar muito em função de... E o curioso é que todo mundo acha isso o quê? Normal. Se você quer ter alguma coisa na vida, você vai ter que... Aí Jesus diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês querem trabalhar? Trabalhem. Aí o texto, lá no versículo 27 desse capítulo 6, ele olha para aquela gente e diz assim, olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É como se ele estivesse dizendo, olha, você está se esforçando como uma louca, dormindo mal. Você está vivendo mal, toma um remédio para poder dormir, toma outro para poder acordar, toma outro no meio da semana para passar as dores da sua cabeça. Está você aí sem saúde, com uma agenda terrível, porque a gente começa a cortar tudo que está associado ao prazer. Não, a gente não pode gastar com isso. Não, a gente não pode gastar de jeito algum com aquilo. Não, eu tenho que trabalhar, produzir mais. Aí a sua agenda fica tão, desculpa a expressão, tão chata. E junto com a agenda, você também. São dois chatos, você e sua agenda. E a vida vai se tornando insuportável, irmãos. Aí Jesus olha para mim e para você e diz assim, olha, se a gente colocasse o mesmo esforço, se a gente tivesse tanta disciplina quanto esta para estudar para uma prova de vestibular, para um concurso, para ler a palavra do Senhor, os irmãos não imaginam o impacto que isso ia fazer na minha vida e na sua vida. Sabe, quantos aqui já passaram noites em claro estudando? Mas se a gente chamar para passar uma noite em claro, de joelho dobrado,
É isso que o Senhor quer me ensinar. Que o Evangelho é o Evangelho daquele e daquela que trabalha, não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece. E por favor, não venha com aquele discurso, pastor, mas faça assim para ver se a comida vai chegar na sua porta. Se você está pensando nisso, eu só quero que depois você marque um encontro na eternidade com o profeta Elias. Aquele que foi alimentado pelo quê, irmãos? Pelos corvos, que foram lá levar o seu alimento. Por isso, não brinque com Deus, não. Que se Ele quiser colocar na minha porta corvos levando alimento, Ele faz. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Mas deixe-me lhe dizer, no meio de tudo isso, Jesus então volta-se para os 12 e Ele faz a seguinte pergunta: vocês também não querem ir? Ou naquela tradução clássica, não é? Quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem? Eu fico impressionado que Jesus não olhou para aqueles 12 que restaram e disseram assim: olha, por favor, não me abandonem também. Olha, o que eu disse ali não foi interpretado de uma forma diferente. Não é bem assim. Jesus não fez nada disso. Pelas palavras que Jesus está usando aqui, o que ele praticamente disse aos apóstolos? A porta está aberta. Vocês querem ir também? Isso é tão forte, não é, irmãos? Ele não fez com que o culto se tornasse mais agradável. Ele não fez com que o discurso se tornasse um discurso balsâmico. Ele não negociou os princípios da fé. Ele continuou declarando que Ele é o Senhor da minha vida e de sua vida também. Ah, meus irmãos, aí vem Pedro e finalmente um momento... Pedro merecia uma salva de palmas, não é, irmãos, nessa hora, nesse dia. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para quem é que nós vamos? Para quem é que nós iremos? E aí ele continua, e ao final ele vai dizer assim: tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. És o Santo de Deus. Ao ler estas palavras e relembrar da declaração feita pelo apóstolo Pedro, no meu coração, uma certeza. Para onde é que nós iremos, irmãos? Para onde nós iremos? Onde nós vamos encontrar aquele que tem o poder de multiplicar pães e peixes? Aquele que caminha sobre as águas? Onde vamos encontrar? Aquele que sacia a nossa fome, aquele pão que desceu dos céus e que hoje faz parte da minha caminhada, da minha história e da sua história. Eu quero dizer-lhes que aquele mesmo Senhor está vivo. Está vivo. E se você tem buscado um evangelho, deixe-lhe dizer, não existe outro evangelho. Só existe esse, daquele que foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e que hoje está à destra do Pai, dirigindo todas as coisas para a glória do seu nome, irmãos. Em nome de Jesus.